Me conta aqui, provavelmente tu já precisou baixar aquele filme sério, aquele filme em 4K bem louco, ou aquele programazinho assim, um Adobe Audition. E normalmente, quando é craqueado, esses arquivos eram disponibilizados em .torrent. E aí você pesquisava, ué, o que é esse .torrent? E tu caía em um vídeo de como baixar e instalar o torrent. E voa lá, você está baixando a sua sériezinha predileta chamada Stranger Things usando total capacidade da sua internet sem kbps. Da oi de escada, demorando apenas uma semana para terminar de baixar. Bom, o torrent é um programa de gerenciamento do protocolo de arquivos.torrent. E ele foi criado pelo Ludwig Striegels, um dos suecos mais famosos aqui da internet. E esse cara recebeu até o prêmio Porren, que eu não faço a menor ideia do que seja isso. Mas além disso, uma coisa muito incrível é que, além de ele ser o criador do torrent, ele foi o criador do Spotify, cara. Que coincidência tão agradável de se ver, porque Spotify é muito bom, né? Afinal, por que um torrent usava desse arquivo .torrent e o que é esse arquivo .torrent? O arquivo torrent ele contém dados e metadados, essas coisas que ninguém se importa, onde ele é exclusivamente para programas que utilizam desse torrent, como por exemplo o torrent, o BitTorrent e por aí vai. Como se o torrent fosse um link. Esse link te leva para o servidor. E esse servidor, ele é o mediador. É a máquina que faz a mediação. Ela faz a mediação entre o cara que botou o seu arquivo lá no servidor para o cara que vai baixar esse arquivo em si. Então ela faz essa troca. O cara que upou esse arquivo para o servidor e do servidor para o cara que quer baixar esse arquivo. Então, o torrent ele faz o trabalho de dividir todo o arquivo upado em blocos, onde a pessoa que está baixando ela tem a total liberdade de poder pausar e despausar quando der, porque vai estar baixando em bloquinhos. E quando terminar de completar esses blocos, aí tá o arquivo. Então é por isso que o torrent é tão rápido, porque esses blocos são separados em várias pessoas que tem o arquivo ou que upou o arquivo. E aí quando é dividido esse tipo de trabalho para várias pessoas, o servidor não tem tanto gasto em fazer esse processo de upar, sabe, o arquivo para quem tá baixando. Então fica muito mais leve para quem tá upando e muito mais leve para quem tá baixando, e vai ser muito rápido. Mesmo que uma pessoa ali ou outra tenha uma internet lenta para enviar esse arquivo para outra, meio que não vai fazer diferença, porque a pessoa que tem a internet melhor vai estar enviando, e sempre vai estar mais rápido quando você tem um arquivo com muitos seeders. São as pessoas que ou estão semeando esse arquivo ou que uparam esse arquivo. Então a pessoa que vai baixar vai ter problemas em baixar isso, vai ser usar a total capacidade da sua internet mais o servidor. Enfim, esse é o maior resumo que eu posso fazer assim, bem mastigadinho sobre o arquivo torrent. Pois de base tem muito detalhe a fundo. Então se você quer saber mesmo, meu amigo, você vai ter que assistir esse vídeo aqui do Tecmundo, aonde basicamente a gente ensina o que é um arquivo torrent. Agora que você sabe como funciona o arquivo torrent, agora, meu amigo, eu vou te explicar por que o torrent foi jogado lá pra Deep Web, lá pro fundo do iceberg da internet, ou do Windows, de quem usa diariamente, sabe? Então vem comigo. Então, primeiramente, vamos começar pela história do BitTorrent. BitTorrent foi um software criado por Brian Cohen em 2001, um ano antes de eu nascer, que ninguém se importa. O BitTorrent é a mesma coisa que um torrent. É um sistema de compartilhamento de arquivos, onde ele distribui ali os arquivos de vídeo, música, seriados, filmes, programas e muito mais. O BitTorrent ficou famoso facilmente por ser fácil de utilizar e também muito eficiente. Pois basicamente o BitTorrent ele funcionava em qualquer máquina, sendo daquela máquina que tem um RTX ali 960 até uma máquina com um Celeron 500 e 500 MB de RAM e um Windows 95 ali de brinde. Então o bicho é bom, é leve. BitTorrent em específico ele foi lançado em dia 2 de julho de 2001. Desde o seu lançamento do BitTorrent ele foi muito alvo de pessoas que lutam em defesa da propriedade intelectual, ou resumindo bem, copyright. Ele recebia avisos de violação de copyright de alguns filmes, músicas ou qualquer arquivo transmitido pelo BitTorrent. Então o bichinho tava quase sendo fudido ali, né? Sendo até que o BitTorrent em 2005 foi basicamente responsável por 35% dos dados transmitidos pelo mundo inteiro na internet. Coisa pra caralho.
sabendo basicamente que é BitTorrent. O torrent é totalmente ligado a esse protocolo. O torrent, ele foi desenvolvido pelo Ludwig e alguns anos depois ele foi comprado pelo Brian Cohen, a dona do BitTorrent. O torrent basicamente já foi muito elogiado pelo seu pequeno tamanho e recursos mínimos que utiliza no seu computador, que é o que diferencia ele de vários outros clientes de torrent. Como eu disse, ele rodaria tanto numa RTX 9060 quanto num PC com Windows 95. Então lá em 2006, com o seu diferencial incrível, ele só decolou em popularidade. A PC Magazine, que é uma revista especializada em informática, elogiou o torrent, dizendo que o torrent tinha pacotes de excelente variedade de recursos, que traduzindo seria, o torrent é bom. E depois em 2006 ele foi listado como um dos melhores programas gratuitos de compartilhamento de arquivos. Eu diria que o torrent ele é o Google e os outros programas seriam o Bing e Yahoo. É assim que funcionaria essa analogia. O torrent está no topo como o Google e o BitTorrent e os outros programas estaria mais para baixo como o Bing e o Yahoo Respostas. E foi em 2009 que aconteceu uma coisa incrível. O torrent alcançou 52 milhões de usuários e no final de 2011 o bicho estava com mais ou menos 132 milhões, cara. Carara! Tá, mas você pensa comigo, como um programa tão incrível desse, ele é popular e impopular ao mesmo tempo? Bom, calma que eu te explico e senta que lá vem história, meu filho. Um torrent, basicamente como qualquer programa gratuito ou game ou qualquer coisa que seja gratuita na internet, tem que achar um jeito de se manter, porque tem gastos com servidor, tem gastos com desenvolvimento, com updates, muitos gastos. Então não tem como ser mantido aquilo ali de graça, é impossível praticamente. E normalmente esses programas e essas coisas precisam de alguma renda, né? E como por exemplo, o Rabu, ele foi muito ganancioso com o dinheiro, tanto que até se jogou para a sua descida da morte. Basicamente o Rabu se autodestruiu e é o mesmo que pode acontecer com o torrent, ou talvez não. Bom, o torrent ele também foi para esse lado mais ganancioso. Então a partir de 2006 a 2011, 2012, ele começou a dar umas mudanças ali. O torrent ele começou a se tornar em 2006 e 2011 muito famoso e muito grande. Como grande e famoso, é óbvio que ele é cheio de gastos. E era um programa gratuito na época, né? Então, eles foram obrigados a achar uma forma de como ganhar um dinheiro ali. E aí que entra os anúncios. Como qualquer outro entretenimento, programa, serviço na internet, os anúncios e patrocínios estão muito relacionados a isso. Então, o torrent viu como oportunidade de colocar anúncios nesses seus programas. Só que entrava um porém nisso, sabe? O torrent compartilhava qualquer tipo de programa, arquivo ou qualquer coisa que a pessoa uparia na internet. Então, aí que vem o problema disso, é aí que entra a pirataria. A pirataria é algo que está consolidado na internet antes dos anos 2000, nos anos 90, nossa, muito tempo na internet, no começo dela, bem no início dela. Então, é algo que não vai sumir tão fácil, né? Ela iniciou lá pelas suas músicas MP3 por aí, que era bem fácil de ser compartilhada as músicas MP3, e ela foi evoluindo, indo pra seriados, filmes e várias outras coisas ali que Deus sabe que é, né? Foi a partir dos anos 2000 que várias músicas, programas e muitas coisas foram transmitidas ali pela internet de uma forma ilegal e pirata, coisas que era mídia física passada pra mídia digital de uma forma totalmente ilegal, e foi aí que entra o torrent, é aí que entra o torrent nisso, nessa história toda. Como ele era um programa que fazia mediação entre o cara que fazia o upload ao cara que fazia o download, ele não conseguiria impedir quais os programas que passaria por ele para o cara que vai baixar, sabe? Então era meio complicado eles vistoriar aquilo ali e impedir a pirataria. Óbvio que não era impossível, mas era muito difícil. Então aí que o torrent ele acabou sendo meio que cúmplice dessa pirataria que aconteceu na internet junto com ele. Então com essa pirataria meio que implantada no torrent, era muito complicado da própria empresa conseguir um anúncio ou um patrocínio de alguma empresa grande, sabe? As empresas não iam fechar patrocínio com uma empresa que tem pirataria relacionado naquilo. Eles não queriam tomar um processo ali de graça, sabe? Então as empresas meio que legalizadas não entraram nesse mal aí de evitar tomar esse processo judicial, sabe? Então com isso o torrent morreu? Negativo, meu amigo. Foi aí que existiu uma esperança lá no fim do túnel, bem no fim do túnel, bem na deep web da internet. E como eles fizeram isso? A resposta é simples. BitTorrents, eles conseguiram patrocínios e anúncios de empresas que mexiam com malwares ou com
coisas meio mais 18, se é que tu me entende. E com isso o torrent ficou entupido de anúncios dessa indústria mais 18 e desses malwares, onde continha ali uns 500 malwares e trojans embutidos naquele anúncio. E que se tu clicasse, ou iria conter os bagulhos mais 18, ou tu estaria muito fudido, tu ia perder teu PC completamente. Se tu abrisse o bagulho mais 18, cara, vou te contar que se tua mente pegasse, tu estaria fudido. Foi aí que a reputação do torrent foi pro ralo, né? Foi indo pro ralo, cara. E isso ainda não foi estopim pra galera ficar putaça com o torrent. Teve um problema muito maior do que isso. Além desses problemas, com anúncios mais 18, anúncios com malwares e até instalavam programas no seu computador sem consentimento nenhum, tinha uma coisa ainda que foi pior do que isso, sabe? As pessoas perceberam que na versão 3 do torrent, de um tempo pra cá, foi ficando muito pesado. Travava em um computador que tinha um i7 na época, que i7 na época era muito bom, cara. E foi aí que em 2015 eles descobriram que basicamente o torrent instalava um gerador de criptomoedas no seu computador, onde você gerava criptomoedas pro torrent. Olha que malandragem do caralho que eles fizeram. E é óbvio que a comunidade ficou muito puta com isso. Como assim o torrent tá gerando as moedinhas virtuais, as criptomoedas com o meu computador, cara? Isso não pode? Muitas pessoas pararam de utilizar o torrent. Outras pessoas falaram que nunca usaria. Outras pessoas fizeram protestos contra o torrent. E depois de um certo tempo, a empresa BitTorrent teve que sentir a água bater na bunda para perceber a merda que eles fizeram. Então foi aí que em seguida eles tiraram os anúncios que eram malwares em mais 18 e tiraram esse gerador de criptomoedas safadinho deles. Mas mesmo fazendo isso, sabemos que a merda foi feita, e quando você faz a merda é praticamente impossível de você resolver. As pessoas vão ficar com uma certa má visão de você, sabe? Então vem aquela pergunta do começo: como o torrent ficou impopular e popular ao mesmo tempo? Basicamente, muitos não falam ou recomendam de um torrent na internet por aí afora, pois ele basicamente foi envolvido por entrar na deep web da internet, sabe? Mas como ele se torna popular? Bom, é aí que entra a pesquisa do Google. Pessoas que descobrem esse famosinho arquivo torrent, eles procuram programas para baixar esse torrent. E aí eles encontram em primeiro lugar, olha só, o torrent. E aí o torrent acaba ficando no topo das pesquisas, no topo como programa de compartilhamento de arquivos e também no topo como programa que entrou na deep web da internet, onde pode conter vírus. Eu diria que ainda não é o fim do torrent. E por que eu diria isso? É o seguinte, sinceramente, muito desse serviço de stream, não vou dizer os nomes, mas muitos, né, que passam músicas, filmes, séries e tal, estão começando a ficar muito caros mesmo, que até não pago, né? E acaba sendo incapacitável de você conseguir pagar aquilo, porra. É uma mensalidade até que salgada e você não vai pagar aquilo. E aí que volta novamente a velha e boa pirataria. Basicamente é onde que volta essa pirataria. As pessoas, em vez de pagar essas mensalidades muito salgadas e ter o catálogo ali cheio de séries e seriados e tudo, elas preferem optar por entrar no torrent e baixar aquele filmezinho ali no torrent ali de boa, porque seria muito mais fácil para ela. E também tem o fato da internet hoje em dia tá muito mais rápido, então não é tão complicado você baixar um filme hoje em dia. Você baixa em questão de minutos. E é aí que o torrent ele volta para sua curva de crescimento novamente. Meu filho. Bom, esse é o vídeo aqui, galera. Eu realmente espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Queria contar uma coisa pra vocês, mano. Eu enrolei um mês pra fazer o roteiro desse vídeo. Então, peço desculpas. Eu comecei lançando uns vídeos ali aleatórios e enrolei pra trazer esse vídeo. Mas, além disso, deixa o seu like, se inscreve no canal, que deu um trabalhozinho, né? Então, deu um trabalho, demorou literalmente um mês enrolando, né? Então não custa nada. Enfim, tchau, galera!